O ar em Milão, no ano de 1463, não cheirava apenas a incenso e especiarias trazidas do Oriente. Cheirava a poder recém-adquirido, pólvora e a luxúria velada que corria pelas veias da Casa Sforza. No coração desta corte, entre o veludo carmesim e o ouro ostentado, uma criança nascia, forjada para a beleza e temperada para a guerra, Catarina Sforza. Ela era filha ilegítima, um pequeno embrião de ambição. Seu pai era Galeazzo Maria Sforza, o duque de Milão, com um homem de temperamento mercurial e apetites insaciáveis. Aos olhos de sua corte, ele era um anjo da Renascença, mecenas de Leonardo da Vinci e, em segredo, era um predador. Sua mãe, Lucrezia Landriani, era uma dama de companhia, cuja beleza havia capturado a atenção volátil do duque. A posição de bastarda, no entanto, dava a Catarina algo que a legitimidade jamais ofereceria: a liberdade sutil de observar as sombras, de aprender que as regras eram feitas para serem quebradas por quem tivesse coragem e um punhal. O aprendizado de Catarina não se deu apenas nos livros de latim e poesia. De dia, ela observava os pintores nas galerias, aprendendo sobre proporção e perspectiva. À noite, nas longas ceias do castelo, ela observava os cortesãos. Eles sorriam ao oferecer vinho envenenado, sussurravam promessas enquanto tramavam traições. Aos 10 anos, Catarina não apenas entendia a etiqueta, ela dominava a arte da dissimulação política. O duque Galeazzo Maria, seu pai, era a personificação da decadência renascentista. Ele exibia seu poder em jogos cruéis e demonstrações de força. O prazer para ele era um teatro. Catarina o via com uma mistura de fascínio e repulsa, mas aprendeu a principal lição: a fragilidade da vida de um tirano. A atmosfera de Milão, com suas sedas e seus segredos, era sufocante. Aos 14 anos, Catarina possuía uma beleza que era uma afronta ao recato. Seus cabelos eram escuros como a noite milanesa e seus olhos, frios e inquisitivos. Ela andava com a confiança de uma guerreira, embora usasse vestidos de seda bordados. O destino de uma bastarda de alto nascimento é ser peça de troca. Aos 16 anos, Catarina foi arrancada do conforto traiçoeiro de Milão e enviada para Roma, para ser casada com Girolamo Riario. Girolamo era sobrinho de Sisto IV, o papa reinante, e era mais velho que ela, obeso, e com um desejo insaciável por riqueza e poder. A viagem para Roma foi a primeira aventura da cronista. Atravessar a Itália em meados do século XV não era um passeio bucólico. Bandidos, tropas mercenárias e ameaça de doenças se espreitavam nas estradas. A chegada a Roma foi um choque para Catarina Sforza. Milão, sua terra natal, era uma cidade de confortos e excessos refinados, mas Roma, sob a égide de Sisto IV, pululava com uma opulência sufocante e uma corrupção espiritual quase palpável. O Vaticano não era apenas o coração pulsante da fé cristã, era a mais poderosa corte política, militar e sensual de toda a Europa. O Papa vendia indulgências como quem leiloa relíquias, enquanto o cunhado de Catarina, Girolamo Riario, traficava cargos cardinalícios. O ar em Roma era um composto impuro de incenso, ouro e o odor inescapável do poder e dos jogos de influência. No entanto, para Girolamo, o casamento com Catarina não passava de uma transação, uma aquisição de títulos e posses. Ele viu na jovem uma maneira de fortalecer sua posição na corte papal. Mas Catarina, perspicaz, via além da figura de seu marido e enxergava as verdadeiras engrenagens do poder. Aceitou a união de maneira estratégica, consciente de que aquele casamento era a chave para a ascensão. A noite de núpcias rapidamente se tornaria histórica, não pela paixão, mas porque terminou abruptamente com um tremor não só nas fundações de Roma, mas em sua vida e família em Milão. O som desequilibrante de cascos de cavalos cortaram a noite, trazendo consigo um presságio tenebroso: a notícia do assassinato brutal de seu pai, o duque Galeazzo Maria Sforza, na própria igreja de Santo Estevão. Os detalhes da morte eram uma dança macabra de traição e violência. 3 nobres, exaustos de sua tirania, espreitaram-no nas sombras do altar sagrado antes de acertá-lo mortalmente. O sangue que escorria pelos ladrilhos da igreja era mais que uma mancha, era o emblema de uma dinastia sob ameaça.
O trono de Milão balançava precariamente, e, em Roma, as alianças de poder de Catarina eram tão frágeis quanto o vidro devassado por tempestades. Ainda repleta de choque e juventude, com apenas 17 anos, Catarina compreendeu que a vida aristocrática não se tratava de bailes de máscaras inofensivos, mas de um incessante jogo de xadrez, onde reis e rainhas muitas vezes não passavam de peões dispensáveis. Enquanto lamentos ecoavam pela corte romana, o Papa Sisto IV, figura central do poder dos Riariu, lutava contra uma saúde debilitada. A cidade toda respirava um ar denso de incertas esperanças e medos iminentes. A morte papal colocaria os Riariu ao alcance da vingança de clérigos inimigos. Girolamo, percebendo o perigo, desembainhou seu desespero. Mas Catarina não derramou uma lágrima sequer. Grávida de 7 meses, cercou-se da armadura intangível de sua linhagem, os Sforza, e decidiu que não se submeteria ao pânico que acometia seu marido. Quando os sinos da igreja começaram a anunciar a proximidade do fim de Sisto IV, Catarina tomou sua decisão. Esperar significava perder tudo o que havia conquistado e mais. Vestiu-se sem hesitação na coragem que cultivara e ordenou que seu cavalo fosse preparado. As they should be, my lady.